O outro aspecto que eu quero colocar é que, por não existir ainda um curso nas faculdades, uma formação regular de uma atividade de coaching, existe dificuldades na formação, dificuldades na certificação. E isso permite que haja algumas pessoas que têm atitudes não éticas. Quando eu falo em atividades não éticas, é quando eu abro uma revista, eu não quero citar nomes por questões éticas, e encontro pessoas que se dizem coaches, que fazem citações dos seus trabalhos e citam os seus clientes, quer pessoas físicas e jurídicas. Como fica o sigilo? Como fica a confidencialidade? Como é que um cliente permite que o seu problema, os seus assuntos da sua individualidade, seja publicado numa revista? Eu quero deixar claro também que pessoas sem um mínimo de experiência profissional, não tenho nada contra os recém-formados, porque eu também já fui recém-formado, não tenho nada contra os jovens, porque não é a idade cronológica que estabelece a proficiência, não é? Se os conhecimentos e a vivência e a experiência, mas sem condição de se tornar um coach. Eu jogo esses tópicos, não é? Como coach eu sou instigante, jogo isso para os colegas, para que a gente possa dar um esclarecimento, um balizamento que é a grande oportunidade que nós estamos tendo, através de uma entidade oficial, que é o Conselho Federal de Administração, que é uma autarquia, e como tal nós temos autoridade moral e autoridade funcional e regulamentada para que nós pudéssemos estar aqui desenvolvendo esse trabalho. A palavra é de vocês. Eu gostaria de colocar, Paulo, esse processo da banalização do coach é uma preocupação que o grupo tem, é uma preocupação que o CRAD já teve no início do trabalho, e eu até já trouxe aqui para o grupo. Outro dia, eu cruzando na rua, me distribuíram um panfleto, desses que distribuem em ponto de ônibus, né? Coach especializado taróloga especializada em coach. Isso acontece, quer dizer, o uso indevido da palavra. E isso daí, para você, internauta que está nos ouvindo, deve ser um ponto de interrogação constante. Então, eu acho que é extremamente importante de se buscar ter referências, apesar que muitas vezes, até isso acontece comigo no meu trabalho, determinados clientes querem saber quais os clientes que eu atendo. Existem situações que eu falo, olha, infelizmente, não é possível revelar, porque tem pessoa que não quer. Então, eventualmente, aqueles que eu tenho maior grau de confiança, etc., eu consulto e falo, olha, você pode falar com o cliente. Muitos se colocam, né, nessa posição. Então, é muito importante se buscar, vá ver as informações que estão por trás, qual é a conduta desse indivíduo, qual a experiência que ele teve ao longo da vida dele, em que projetos, em que entidades de classe que ele está envolvido, né? Porque você tem muitas pessoas que efetivamente não têm nem a competência, não tem a ética e que está se atirando, inclusive fazendo estragos. Porque eu acho que a gente precisa ter noção muito clara do seguinte: o trabalho de coaching é um momento de extremo vínculo que se coloca com o coach, entre o coach e o coachee. Eu sempre digo que a gente está entre quatro paredes blindadas, então é uma relação de confiança. E isso precisa ser respeitado. Precisa ser efetivamente respeitado. E é uma preocupação muito séria que nós temos, e nós alertamos aos internautas que estão nos ouvindo. Procurem saber com quem vocês estão lidando. Eu sei que é difícil, é uma situação complexa para você chegar no nível de informação, mas procure pessoas eventualmente mais ligadas a você, quem que fez, quem não fez, para você não cair em armadilhas, porque o coach também pode ter aí uma situação que
acaba influenciando de forma negativa o processo do indivíduo. Jansen, por favor. Colocando na sequência, me preocupa também o fato de nós importarmos metodologias de culturas alienígenas, né, pensando que é só transpor técnica, né, sem fazer a devida redução sociológica. Os países de onde o coaching, a maioria das pessoas importam, valorizam o tempo, aqui não se valoriza. Valorizam a teoria, nós valorizamos aqui a prática, né? E lá se lê muito mais do que aqui. Será que esse coaching importado se aplica de uma forma consistente no Brasil? Uma outra questão, o CRA, criando um grupo de coaching, ele gerou uma possibilidade de fiscalização e até de punição, coisa que nenhum órgão estrangeiro tem a condição de fazer. O órgão estrangeiro de certificação não pode nem fiscalizar aqui e menos ainda punir. Então, este é um grande trabalho que o CERRAD está fazendo, que gera uma certa confiança muito grande para o mercado. Eu gostaria, só para fechar essa parte, voltar a palavra ao Karasik. Karasik, você queria dar um fecho nesse assunto sobre o Código de Ética? Bom, eu acho que todos já explicitaram ainda mais. O Pascoal, acho que gostaria de dizer alguma coisa. Ele está algum Só que nós estamos com um tempo muito curto. Eu vou ceder para o Pascoal. Que fosse bem é muito rápido. Eu só quero falar de uma experiência que eu tenho tido em relação à conduta ética, né? Quando eu tenho um cliente, a primeira coisa que eu faço é realmente estabelecer papéis nessa parceria, né? Qual é o papel do coach, qual é o papel do cliente, e mostrando para ele o código de conduta ética, né? Onde nós vamos falar de confidencialidade, ou nós vamos estabelecer um contrato definindo a parte de cada um. Eu acho que isso é fundamental. Isso evita muitos problemas que existem hoje. Eu gostaria de comentar também com relação à escolha do coach. A escolha é feita pelo cliente. Você não vai aceitar um coach obrigado. Você pode verificar qual é a metodologia que se utiliza, quais são as técnicas, e você fazer escolha. Visite vários, conheça o trabalho de cada um, pegue referências. Eu acho que isso evita muito problema de má condução do processo. Muito bem, nós estamos aqui no final, só me cabe agora como coordenador. Em primeiro lugar, quero agradecer. Tem um bloco. Então, o coordenador aqui teve aqui uma pequena dificuldade. Temos um bloco ainda pela frente. Perguntas, né? Me desculpem, mas ninguém é perfeito, né? Nós estamos a 10h40, 10h55. Nós temos aqui algumas perguntas que são complementares. O Rômulo, de Goiás, ele faz uma complementação da pergunta da Fernanda, falando ainda que os estudantes de administração não têm uma formação e uma orientação nessa área de coaching, mentoring e counseling. E que dentro de um ritmo competitivo do mercado, essa seria uma ferramenta interessante para que pudesse dar ao administrador uma maior capacidade de competição. Eu vou tomar a liberdade, Rômulo, de guardar, registrar essa sua pergunta e nós enviaremos a você depois uma resposta mais completa. Com relação ao Antônio de Brasília, ele pergunta: estou fazendo um processo de coaching, o meu diretor ou presidente teria acesso ao resultado dessa minha análise? Quem é que gostaria de responder? Posso responder, Paulo? Pois não. Essa é uma pergunta legítima e que deve ser colocada por aquelas pessoas, funcionários de empresas, onde o contratante do processo é a empresa e não o cliente em si, a pessoa, como é o caso desse internauta. Isso é uma situação prevista, inclusive, no Código de Conduta e Melhores Práticas. A relação de coaching é uma relação que se reveste de confidencialidade em todos os momentos, e essa confidencialidade é inquebrável. No caso em que a empresa é contratante do processo, esse da pergunta,
O máximo que o coach poderá informar ao contratante, ou seja, à empresa, o presidente da empresa, o diretor ou a área de RH, é a respeito dos progressos que se estão obtendo ao longo do processo. Porém, nunca abrindo informações confidenciais que são do domínio estrito da relação entre o coach e aquela pessoa. Isso jamais pode ser aberto, jamais pode ser acessível à empresa, ao contratante, ao supervisor, ao diretor, ao gerente, ou quem quer que seja. Se eu já sei a que palavra alguma para o coisa assim, ou para o Pascoal, eu gostaria de fazer a seguinte posição. Atendendo um dos meus clientes no escritório, eu fui surpreendido em que alguns coaches, entre aspas, foram contratados para a empresa para fazer auditoria. Com todo o respeito que eu tenho aos auditores, porque eu acho que a auditoria e o auditor é indiscutivelmente um grande apoio ao administrador, ao gerente, ao diretor. Quer dizer, a auditoria é um instrumento de administração. Então, não tenho nada contra a auditoria. Mas eu quero deixar bem claro que coach, o trabalho do coach não é auditoria. Tá certo? Então, se amanhã eu tivesse que ser contratado por uma empresa para ser um elemento para levantar certas questões, né, de conflito entre um chefe e um colaborador, simplesmente para tentar talvez demiti-lo, eu não faria hipótese alguma por questões éticas. Então, eu coloco isso na mesa também para debate com vocês. Eu só gostaria de complementar, realmente o Caracico falou muito bem com relação às informações, né? Eu acho que a empresa, ela está pagando, ela também precisa realmente de algum resultado. Ela precisa ver o progresso desse instrumento, dessa técnica que está sendo utilizada. Agora, o que eu tenho sentido também, algumas empresas utilizando coach como benefício. Coach não é benefício. Né? Nós não premiamos um funcionário dando um coach para ele fazer. O coach, ele é realmente para quem tem necessidade, para quem tem interesse, para quem quer se desenvolver. É assim que eu vejo o coach. E menos ainda para punir. Porque tem umas que o contrato Exatamente. ou você faz coach ou você vai embora. Exatamente. Né? Exatamente. Pegando o gancho da punição, cabe aqui lembrar que o único profissional administrador estamos ligados aí ao Conselho Regional de Administração, é a única profissão hoje no Brasil que tem a sua regulamentação e pode ser punido, haja vista aí a atividade do nosso Conselho Regional de Administração de São Paulo. Agora, só uma coisa. Márcia, deixa a Márcia. Até para eu aproveitar a colocação do Paulo, dessa situação de contratação para auditoria, para vocês que estão nas empresas e querem contratar um processo, e fica aquela questão, quem é um bom coach, quem é um coach ético, esse contato inicial e o papel a que se presta o coach já é uma forma de vocês identificarem coaches éticos ou não. Porque diante de uma proposta dessa, não tem possibilidade de levar esse processo adiante. Isso é uma recusa no ato, ser auditor. É impossível isso. O coaching, o contrato de coaching, ele é fundamental para o bom encaminhamento do processo. E as partes envolvidas devem saber muito claramente qual é o seu papel, e esse compromisso com a confidencialidade, ele deve ser colocado muito claramente para a empresa logo nesse primeiro contato, porque a empresa vai querer saber o resultado do processo. E isso vai ser auferido a partir do próprio desempenho, do próprio comportamento do coach em decorrência do processo. E não por relatórios que se produzem, até porque o processo de coaching não se dá relatórios por escrito sobre o que acontece. Como colocou alguém aqui na mesa, é um processo que acontece num ambiente de confidencialidade e confiança, dentro de 4 paredes blindadas. Esse é um compromisso do coach com o seu coach que em momento algum pode ser rompido.
sob pena de comprometer completamente a possibilidade de sucesso do processo.